propósito destes anos, mais de década de governos do PT, não foi apontar para uma força política do povo. Não houve luta ideológica, não houve abertura dos meios de comunicação de massa para poder dar ao povo outra visão, uma consciência mais politizada a respeito do mundo. Nada disso aconteceu. Aconteceu uma espécie de acomodação dentro do capitalismo, mas num grau diferente daquele que era o tradicional do Brasil já de muitas décadas. O rescaldo do governo do PT, dos governos do PT nestes tantos anos, deve ser pensado por nós como algo positivo no sentido de que nos demonstrou que o capitalismo nacional não precisa ser o capitalismo das ruínas. Portanto, ele não tem que ser necessariamente totalmente dependente do capital norte-americano ou dos grandes fluxos do capital internacional. Haveria possibilidade de algum eixo nacional do capitalismo aqui no Brasil, políticos. Eu diria que o capitalismo brasileiro tem um grave problema na sua própria matriz burguesa. O pato da Fiesp, que foi inflado aí na Avenida Paulista, esse pato nos revela que a burguesia nacional não consegue ter projeto de médio e longo prazo, porque a desnacionalização do país, a perda, inclusive, do planejamento que os governos petistas, que são capitalistas, fizeram, isto vai em desfavor destas burguesias nacionais. Quem inflou um pato na Paulista, depois o cara sem este pato. É que para a geração dele, do filho dele, quando ele vende uma empresa, ele vive bem, vive de modo nababesco, ele come, ele compra casas, mansões, vai à praia, ele não tem a perspectiva. Muito bem, a burguesia nacional de fato teve um grave problema porque ela não entendeu o jogo que o PT, que o próprio Partido dos Trabalhadores fez, de recomposição da burguesia. Talvez o melhor modelo para a burguesia nacional tenha sido o modelo de Lula e de Dilma, porque de fato deram algumas condições de consumo ao povo e automaticamente então deram um ensejo a uma espécie de concórdia política, uma concórdia muito falsa, mas uma concórdia previsível daqueles que eram muito pobres e passaram a consumir um pouco mais, que portanto gostam do modelo do capitalismo. E nós achávamos, ou então nós não, mas alguns achavam nos governos do PT, que bastava dar condições para o capital, que então a população estaria do lado de quem lhe deu comida e quem lhe deu casa e quem lhe deu condições econômicas um pouco melhores. Não é isto. Junto com a economia e com a política está a ideologia. Se nós temos benefícios econômicos, mas a ideologia fala o contrário, aquilo que move a alma, o coração, o cérebro, o entendimento das pessoas é a ideologia. E as pessoas são muito capazes de trocar em nome de coisas como ética, moral, gente que seja de bem, pessoas que sejam de Jesus, de Deus, ou qualquer afirmação nesse sentido, elas trocam o pão que ganharam politicamente graças ao crescimento econômico por algo que seja de Deus. Portanto, se eu puser a oposição aqui entre quem deu o pão e é acusado há anos, todos os dias, pelo jornal principal da televisão, de que é bandido, e quem tira o pão, mas todo dia fala que é de Deus, e veste uma roupa de homem correto, de homem branco correto, que a sociedade, inclusive no seu preconceito médio, espera que dele venha a verdade, as pessoas trocam a comida, que teoricamente veio do bandido, pela fome, mas de alguém que vem de Deus e é correto, e é da ordem, e é da lei, e é moralmente um homem estável. Ou seja, nós perdemos esse jogo e demorará muito tempo para recompormos uma condição média. O fato é que, neste quadro de análise política, tivemos os governos do PT que de fato demonstraram que era possível retomar algum grau de qualidade do capitalismo nacional. Só que isso é capitalismo. Só que pelo fato de haver aqui um amálgama muito mal arranjado da política com a economia e com o povo, nós não tivemos um motor para uma dinâmica progressista nas mãos do povo. A burguesia não quis, e quando não quis, o capital é muito mais forte que a política, muito mais forte, inclusive, do que os interesses populares. A relação entre mercado, Estado, etc., né? Sem dúvida, né? Quer dizer, essa questão da relação entre Estado e mercado, ela é usada para a ideologia o tempo todo, né? E aí tem coisas, por exemplo, tem gente que diz, Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, né? E todos os epígonos, que os Estados Unidos foi um país que se construiu como mercado, que o Estado é uma questão tardia nos Estados Unidos e tal, né? Os Estados Unidos jamais poderiam... Não existe nenhum país
que tenha sido importante como força de mercado, que não tenha sido bancado pelo Estado. Não existe. Não? A Inglaterra, né, fez primeiro a maior marinha do mundo para depois conquistar os mercados. Né? Os Estados Unidos, né, montaram um aparato de ferrovias, de universidades, de escolas públicas, etc., que criaram oportunidades de mercado. O poderio militar americano, obviamente, serviu e serve para os interesses de mercado americano. Né? Então, é uma ideologia isso. Né? Quer dizer, não existe um mercado que que se monta a si próprio, que monta as suas virtudes, ele usa e é usado, né? É uma dialética aí, né? Por essa noção. Né? E aí a gente vê essa questão de 64 e vê agora, o que é muito interessante é que nós temos uma elite, a nossa elite do dinheiro, no fundo, é uma elite escravocrata. Não tem nada a ver com Portugal. Né? Ela é escravocrata por quê? Porque ela é da rapina. Vamos tirar tudo no mais curto prazo. Né? Um senhor de escravos pensa assim. Né? Ele não pensa no que essa sociedade vai ser a médio prazo, a longo prazo. Ele quer tudo agora. Né? A esquerda, entre nós, sempre teve um sonho vão, foi descobrir a boa burguesia, né? Entre nós. Né? E essa burguesia era, nos anos 50, a burguesia industrial, como foi hoje, como era hoje, há pouco tempo atrás, claro que quebrou a cara. Né? Quer dizer, por quê? Quer dizer, em termos racionais, era muito razoável você pensar isso. Puxa vida. É o tipo de burguesia que precisa de um mercado de consumo forte, etc. Né? É possível até uma aliança com os trabalhadores a partir disso, né? Porque se você, quer dizer, são os bons salários que vão depois suprir o consumo, uma espécie de Fordismo à brasileira. Né? O capitalismo americano funciona exatamente desse modo. Né? Ford disse, pô, eu estou produzindo carros aos milhões, né? Não existe ricos nessa quantidade, eu vou ter que pagar bem os meus empregados para ele comprar o Ford também, senão como ele vai vender, não é isso? Quer dizer, e você tem uma classe trabalhadora americana que tinha grande alto salário de um lado e outra com baixo salário. Tinha a ver com a coisa do racismo, né? O que quebrou a unidade da classe trabalhadora americana, que não desenvolveu uma social-democracia como todos os países europeus desenvolveram, foi exatamente o racismo. Né? Ou seja, a classe trabalhadora branca odiava o negro, né, ao lado. Né? Quer dizer, como você vai montar uma identidade a partir disso? Agora, a burguesia industrial e as demais frações se suicidaram? Não. É isso que nós vamos ver lá na última parte, que eu quero adiantar aqui. Eu acho que tu pegou bem isso. É o seguinte, essa burguesia que era industrial, ela se transmutou num novo tipo de burguesia, que eu podia avançar aqui. Ela é uma burguesia compradora. Ela começou, fundamentalmente, comprando lá fora para vender aqui dentro. Ela tem uma dimensão financeira, tem uma dimensão comercial, não é? Ela está mudando a sua feição lentamente, e aquela burguesia de orgulho industrial, que nos anos 80 a figura mais expressiva não era o Zé de Alencar, mas era o Antônio Hermílio de Moraes, lembram? Com aqueles Votorantim, com aquele terno batido, ele ia lá naquele hospital português, lá como é que chama? A Beneficência Portuguesa. Ele escrevia uma peça de teatro, ele era um capitalista assim que não ostentava, ao contrário, sisudo, com aquele mesmo terno cinza, sempre parecia que sempre tinha só aquele. Aquele capitalista foi dando lugar para o capitalista playboy, o Eike Batista. O capitalista, a figura pública do capitalista desapareceu. E desapareceu porque foi deixando as suas raízes industriais objetivamente. E é agora um cara que ostenta porque, em grande parte, vive de uma valorização fictícia que encontra no Estado e no sistema de dívida um mecanismo extraordinário de usufruir da riqueza pública
sem sujar as mãos. É um capitalista que suja pouco as mãos. Mas esse é um tema que é o seguinte, a burguesia subsiste, mas ela, e aí vem o ponto final, assim, ela é incapaz, se algum dia teve alguém ilusão com isso, ela é incapaz de liderar um projeto de nação. Ela não pode tirar, não é as frações burguesas que vão tirar o Brasil do buraco. Isso significa o seguinte, quem vai tirar é o povo, é a massa, é os que estão condenados, é aqueles que não podem sair do país, que no máximo que viajam aqui para a Argentina, e alguns que vão por aí, uns para Miami, outros para não sei o quê. Não estou acusando ninguém. Não estou acusando ninguém. Tem gente boa aí que faz isso também. E tem gente boa que também vai para Miami e se recupera. Também não é uma condenação. A pessoa vai para Miami e nós podemos melhorá-la. Então, eu quero dizer o seguinte, concluo com isso. Nós vamos ter que ter, quer dizer, vai ser a classe trabalhadora e o povo que vai ter que existir, vai tirar um projeto nacional, popular, revolucionário, e eu espero que seja socialista. Eu diria o seguinte, eu não concordo em absoluto com o termo de desindustrialização, uma ideologia completa, porque se a industrialização já era uma ideologia, a desindustrialização do quadro atual é ainda maior, porque ela sugere que existe uma burguesia industrial que está perdendo posições. A pergunta seria, por que uma burguesia industrial, por que uma classe aceita o suicídio sem luta? Porque eu não vejo uma classe burguesa que vai aceitar uma morte, etc. E essa ideia de desindustrialização no Brasil é, de alguma forma, o caminho pelo qual as frações de capital perdedoras, aqueles capitalistas que não são competitivos, buscam compensações no Estado, via BNDES, via Caixa Econômica, via Crédito, via Banco do Brasil, e então o Fundo Monetário diria, vamos acabar com os maus competidores, abre as fronteiras e, plena lei do valor, ele concentra e monopoliza, etc. Em nome de não ocorrer a desindustrialização, nós tornamos a burguesia ainda mais parasitária, porque ela assalta o Estado, com isenção de impostos, com subsídios, com crédito, etc, etc, etc. Não é o sindicalismo que... Aí nós teríamos que fazer uma análise do sindicalismo do Brasil. Quer dizer o seguinte, hoje nós não temos um grande líder sindical capaz de colocar em xeque sequer a política econômica. Quer dizer, o nível do sindicalismo brasileiro, do preparo político e intelectual dos sindicatos, é muito baixo. E é uma regressão, inclusive, em relação aos períodos anteriores. Naquele período que era um período de combatividade da Central Única, da CUT, etc., era um bando de desqualificados também. E estão mostrando agora o que eles são. O Lula é a maior expressão disso. Quer dizer, nós não temos que pegar o Lula como um traidor da classe. Nós temos que pegar o Lula exatamente como expressão de um limite objetivo do que era a consciência de classe no Brasil. Essa que é a tragédia. O Lula, então, não trai absolutamente nada. O Lula é exatamente na presidência o que ele sempre foi no sindicalismo. É um limite da classe operária nas condições em que nós nos encontramos. A economia, obviamente, tem um papel extremamente importante, mas eu não consigo ver nenhuma crise política como uma crise que se dá por interesses econômicos. Eu acho que essa crise se deu por fatores simbólicos. E a esquerda não tem uma concepção de sociedade no Brasil. Né? A esquerda ela é completamente engolfada pelo discurso da direita no Brasil. Né? E o que os partidos de esquerda fazem entre nós é chegar no poder e apresentar um projeto econômico alternativo, achando que isso é suficiente. Né? Sem uma reflexão sobre o Estado, né? Que é incrível isso é infantil. Né? O que aconteceu em várias ocasiões foi de um republicanismo ingênuo, né? Ou seja, um desconhecimento, né, de como o Estado funciona, quais são as relações de força entre elas, como funcionam as corporações, quais são os interesses corporativos, etc, etc. Né? Tudo isso foi engolfado pelo tema da corrupção entre nós. E é o que nos faz de imbecis, no fundo, nós da esquerda também. Né?
povo inteiro desinvestiu e a gente também. Né? Porque o tema da corrupção, né, ele não existe como tal, ele é uma forma, ele é uma fabricação. Né? Não é isso? Quer dizer, a economia, ela corrompe, ela tem corrupções legais e ilegais o tempo inteiro que são invisibilizadas. Não é isso? A gente tem uma taxa de juros, por exemplo, que funciona como uma taxa que se sobrepõe a todos os serviços e produtos. Né? Isso é uma drenagem, né, do produto da sociedade inteira para meia dúzia de pessoas. Isso é uma corrupção. Né? Você está enganando os outros, e a corrupção é basicamente isso. Porque toda vida que a gente fraqueja, gostando que faça com os outros, acaba vindo para cima da gente no futuro. Como eu disse ao Lula, esse filme velho aconteceu aí em 1998, quando eu fui candidato a presidente. Fernando Henrique mentiu, que nem a Dilma, desvalorizou o câmbio depois que se elegeu, veio a inflação, veio juro alto, veio desemprego. O que faz o Lula? Apresenta um pedido de impeachment e o PT cria um movimento fora FHC, e quem recebeu o pedido de impeachment foi esse mesmo Michel Temer aí, que na época era aliado um encarne com o Fernando Henrique, como é um fisiológico, né, ligado a qualquer poder que dê a ponta de roubar aqueles que é o costume deles. E ele que engavetou. Ele engavetou. Mas eu fui ao Lula, muitas vezes, escrevi, dizia, isso é um erro grave. Remédio para governo ruim, para governo mentiroso, não é impeachment. Impeachment é uma coisa muito difícil, que é para ser feita quando há o cometimento de crime de responsabilidade. Não é para governo que a gente não gosta, governo que a gente está zangado porque perdeu a eleição, porque ele mentiu. Tudo isso é terrível, mas isso não pode ser resolvido com a ruptura da ordem democrática. E eu tinha um pragmatismo, como tenho hoje. É porque no dia que a gente for mexer nas coisas, vão querer derrubar. E não vão derrubar dizendo, ele está querendo tirar os 600 bilhões das 10 mil famílias abastadas do baronato financeiro para botar na saúde, para botar nas... Não, eles vão dizer o seguinte, vão pegar um picareta qualquer que vai roubar, sempre aparece um, né, mesmo você, né, sendo sério, vai aparecer um lá embaixo. Aí o cara pega aquele, gruda, aí inventa uma gravação, não sei o que e tal, e o povo que já está de saco cheio e está predisposto, cai na esporrela lá, vai o cabo sério ser demitido, como é o caso da Dilma. Então, a verdade é que aquela alternativa que eu começava a descrever começa no conserto da relação entre a política e o dinheiro. Este é o primeiro passo que nós temos de dar, para que o poder político não esteja no bolso dos endinheirados. É, portanto, a reforma do sistema de financiamento eleitoral, a organização do financiamento público e a contenção do financiamento privado, sobretudo do financiamento empresarial. Esta é a fonte maior da corrupção episódica que existe na política brasileira. E o que mais deveria ser feito? Ainda no combate à corrupção, o que mais poderia ser feito? Este é o ponto principal. Agora, eu tenho sustentado que, contrariamente ao que pensam a maioria dos nossos compatriotas, o Brasil não é um país sistemicamente corrupto. Não é verdade. Se nós compararmos o Brasil aos outros grandes países de renda média, os países continentais em desenvolvimento, nós somos, de longe, o menos corrupto deles. Ao contrário do que imagina muita gente no Brasil. O senhor está falando de China, Rússia, Índia? Sim, de todos eles e de mais outros. Nós temos um problema de corrupção, porém são problemas localizados e problemas que nós poderíamos resolver, pelo menos em parte, pela reorganização do financiamento eleitoral. Esse não é o nosso maior problema. Você está dando uma percepção para o povo de que tem uma quadrilha realmente em todo canto? A sensação da sociedade brasileira hoje é de que não se escapa um. É todo mundo pilantra. E há um esforço notável de propaganda, porque o neoliberalismo precisa disto. O neoliberalismo precisa, para o desmonte do Estado, ele precisa desenergizar a política, né? Disseminar no povo a crença de que os agentes do Estado são corruptos, ou são mentirosos, ou são isso ou aquilo, tudo de ruim, porque aí você fica sem a linguagem da democracia, que é a política, e fica sem os agentes públicos terem interatividade respeitável
diante da população. E aí eles avançam no desmonte. Foi assim em 64? Sempre foi assim. Não, agora está orgânico, agora tem textos, tem manual de fazer e tal. E olha, o tema da corrupção é muito sério, gente. Olha aqui, ó, com muita tranquilidade, quero dizer o seguinte. Tem um constrangimento por parte de amplos setores dos sindicatos em tratar o tema da corrupção. Eu quero afirmar, é muito sério. É muito sério. E envolve, em primeiro lugar, o Estado brasileiro. Tem amplos setores vinculados ao PT e ao PSDB que não querem tratar isso. Você veja que a resposta é miserável. O PSDB acusa o petismo de corrupto. E a resposta do petismo é: começou nos governos do PSDB. Eu digo, não pode ser essa a resposta. A resposta tem que ser: a corrupção é muito séria e quero discutir cada aspecto dela. A Petrobras é um escândalo? É. Mensalão é um escândalo? É. A Operação Zelotes é um escândalo? É. E quero recordar aqui como é que a corrupção é tratada. A corrupção num país como o nosso tem 3 níveis, digamos assim. O primeiro nível é o vereador de São Bonifácio. Tem São Bonifácio? Tem, né? Tem um vereador lá em São Bonifácio que roubou a merenda escolar. Vai sair no Fantástico. Quanto ele roubou? 86 mil reais. Sei lá, isso é, para quem está nos ouvindo, isso é fictício. Mas tem um vereador lá que vai ganhar, por ter roubado 86 mil da merenda escolar, 12 minutos no horário nobre da Globo, o Fantástico, no domingo à noite. Exemplos como esse abundam no Brasil. As televisões mostram a exaustão. Os prefeitos que aumentaram os vereadores que aumentaram o salário em Pindamonhangaba. De quanto? De 20 para 27 mil. Escândalo, sai matéria, e isso é exaustivo. Nesse nível de coisas, os meios de comunicação cobrem, a opinião pública trata, e se, a lá George Orwell, hein, se formata uma opinião pública que a corrupção está generalizada, e está mesmo, e que essa é a corrupção terrível. Isso tem ampla cobertura dos meios, leva a atenção da opinião pública. Tem um segundo nível de corrupção, já muito seletivo, que pouco aparece. Vou dar um exemplo. O segundo nível de corrupção foram as privatizações. E são as privatizações. Vou dar um exemplo mais contundente. A companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo, essa companhia foi vendida pelo governo do Fernando Henrique por 3,3 bilhões de dólares no ano em que ela faturou, faturamento bruto, quer dizer, antes do pagamento dos impostos, 5 bilhões. Quer dizer, essa empresa foi vendida por 3,3 bilhões, avaliada por uma dessas corretoras internacionais que participou do leilão e ajudou a organizar o pool de empresas que compraram a companhia Vale do Rio Doce, e ela foi comprada por 3,3 bilhões no ano em que o faturamento bruto dela foi 5 bi. Então se diz, se isso não é um assalto à mão armada, legitimado, eu não sei mais o que é roubo. Então, a reflexão pública sobre essa cifra e sobre esse caso e um conjunto de casos semelhantes é inexistente. Não se tem tempo para isso, não se discute, não se discutiu. Esse é um segundo nível da corrupção. Agora tem um nível mais sofisticado da corrupção, que é o terceiro nível da corrupção. Esse é completamente ausente do debate público. E ele envolve 2 coisas: a manipulação do câmbio e o sistema de dívida. Quero dizer aqui categoricamente, atravessado pela corrupção. Se contrata dívida no Brasil, ao arrepio da Constituição,
se contrata dívida sem autorização do Congresso, se fazem operações de câmbio por memorando do Banco Central sem amparo na legislação, se comete todo tipo de ilegalidade com absoluta cumplicidade de todos os meios de comunicação, de todos os partidos políticos, com o silêncio dos sindicatos e do cidadão comum que devia estar denunciando isso até no Facebook dele. Mas não denuncia, não sabe e nem se interessa. A magnitude do roubo nesse terceiro nível é infinitamente superior àquele vereador de São Bonifácio. Mas o vereador de São Bonifácio tem 12 minutos no Fantástico e o terceiro nível da corrupção, que é trilionário, não aparece. O debate público. Então, eu estou achando muito bom esse debate sobre a corrupção, porque nós temos que introduzir o caráter corrupto do Estado brasileiro. E aí tem um problema em todos nós, é a dificuldade em reconhecer que o Estado é corrupto. É como se um advogado dissesse: desconheço que o principal violador dos direitos humanos no Brasil é o Estado. E é o Estado que viola os direitos humanos em primeiro lugar. Quando a polícia mata, simula, faz o que faz, quando está acontecendo tudo isso, é o Estado que está ali. Quando prende um sujeito e ele é assassinado numa cela, sendo testemunha, é o Estado. Quem é? É um grupo privado? Não. Ah, foi o Comando Vermelho, não sei mais o que, é uma organização criminosa. Não, foi o Estado que tem que garantir, existe para isso, para garantir a vida do sujeito que está na cadeia. Então nós temos que discutir muito claramente: o Estado brasileiro é profundamente corrupto. E todos os que se aproximaram desse Estado para administrá-lo vão se relacionar com a corrupção necessariamente. Necessariamente. Entendeu? E vão ter que ser muito firmes ali, porque não é brincadeira. As somas, os convites são apetitosos, as possibilidades são inúmeras. Olha aí. Entendeu? Cai na tua mão 5 milhões de dólares. O convite é esse, Júlio. 5 milhõezinhos. Livre de impostos lá fora, tudo garantido, etc. E se não te pegarem? Bom, maravilha. E se te pegarem, um ano depois tu sai com uma tornozeleira eletrônica, faz um acordo de delação e vamos embora. Por que não? Eu estou dizendo, proponha para a bandidagem brasileira, senão seria um baita negócio fazer um sistema de delação, ficar 1 ou 2 anos na cadeia e sair com a soma que eles estão saindo. Dissesse: olha, a carga tributária é muito elevada, como os governadores, os políticos e os capitalistas estão sempre dizendo. Nós vamos dizer: a carga de tributos é muito elevada. E quem carrega essa carga de tributos somos nós, os trabalhadores. É preciso uma reforma tributária. Nós vamos dizer: é preciso uma reforma tributária urgente para que o capitalista comece a pagar imposto. Vou dar rapidamente os dados para vocês de onde vem a arrecadação fiscal. Quer dizer, de onde o governo tira o grosso dos seus recursos. 53,79% de tudo que o governo arrecada de impostos vem dos trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos. Vou repetir. 53,79% da arrecadação de tributos no Brasil cai sobre os ombros daqueles trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos. Depois, adicionais 12,65% de toda a tributação do governo é retirada daqueles trabalhadores que ganham entre 3 e 5 salários mínimos. E depois, adicionais 16,53% de tudo que o governo arrecada nasce do salário daqueles que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. Aqueles, entre aspas, trabalhadores que ganham acima de 20 salários mínimos contribuem com tão somente 7,30% de todos os impostos. Quer dizer,
Se nós somarmos a quantidade de impostos dos trabalhadores que ganham até 10 salários mínimos, digamos aí, 8 mil reais, certo? Nós vamos ter que quase 90, 80 e poucos % de tudo que o governo arrecada sai de quem ganha até 10 salários mínimos. Isso mostra o quê? Isso mostra uma tremenda desigualdade tributária no Brasil que diz respeito a um ajuste de natureza fiscal, porque o governo pode melhorar as contas se racionalizar ou diminuir gastos e se aumentar a arrecadação, ou se fizer os dois movimentos ao mesmo tempo, cortar gastos e aumentar a arrecadação. Mas eu estou colocando isso aqui porque o grosso do que o governo arrecada não vem, portanto, do patrimônio. O patrimônio no Brasil é muito pouco tributado. Não vem de imposto sobre herança, que é muito pouco tributado. Não vem de impostos sobre os exportadores. Não vem de cobrança dos impostos regulares de bancos, de corretoras, de multinacionais, de exportação de minério ou de exportação de grãos. O grosso, é preciso que todos saiam daqui absolutamente convencidos disso, com os dados, saem daqueles que ganham salário mínimo e ganham até 10 salários mínimos. Então, se nós tivéssemos e temos um problema fiscal, o problema fiscal brasileiro nasce do fato de que grandes empresas, multinacionais, bancos, executivos, quase não pagam impostos. E a carga tributária é pesadíssima, sobretudo para os assalariados. Esse é o primeiro ponto. De tal maneira que quando a gente escuta o grito sobre cobrança de impostos, que a carga tributária é alta, os primeiros que devem dizer que a carga tributária é alta são os trabalhadores. Você tem isso, quer dizer, o governo sofre essa pressão permanente, essa coisa de que o mercado, né? O mercado, né? Que esse camarada? A gente não transa com ele na rua, nem se encontra com esse camarada. Mas ele nunca cumprimentei esse camarada, mas ele manda em tudo. O mercado não gostou. Quando foi jogar o site, o mercado não gostou de tal medida. O mercado teve medo disso. O mercado isso. Quem é esse camarada? O mercado está nervoso. O mercado Eu vou tá dizer nervoso. quem são. Segundo a Receita Federal, recentemente foi publicada a lista dos 71.740 brasileiros, indivíduos, não famílias, indivíduos, que têm uma renda anual de 300 bilhões, eu vou repetir, pode haver as pessoas não... 300 bilhões de reais, e que não pagam imposto sobre 2/3 dessa renda, que ganham, na média, 4 milhões de reais por mês. Não pagam imposto sobre 2/3 dessa renda. Por quê? Porque em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso propôs e aprovou uma lei, né, isentando de impostos os rendimentos sobre o capital. Reforma tributária a favor do capital. Pois é, fez uma reforma. Bem, então esse é o mercado, são essas pessoas. São essas pessoas que têm os títulos do Tesouro, que querem o aumento da taxa de juros, são os proprietários dos bancos, são os proprietários das grandes empresas. Esse é o mercado. Olha, eu acho que houve óbvios erros táticos, né? Enfim, ainda bem que eles aconteceram, né? Eu acho que a prisão do Lula foi um dado, quer dizer, pela ilegalidade flagrante, pela determinação do real alvo,
Né? E aí o alvo não é Lula. Eu acho que esse é o grande aspecto. Não é a pessoa Lula. É o que Lula representa. Né? São as classes que nunca foram representadas entre nós. Os pobres jamais foram representados entre nós, né? No fundo. Né? E Lula representa uma possível entrada dessas classes na esfera política. Né? É isso que é a fonte, é o mal, é o inimigo a ser abatido. Inclusive né? pela força simbólica, né? Claro, o Brasil tem que ser governado pela meia dúzia de famílias e os seus capatazes da classe média que vão fazer o serviço sujo. Né? Mas a noção de legalidade e de democracia entre nós, em alguma medida, penetrou partes da classe média. Né? Quer dizer, obviamente, quer dizer, a gente está até montando, enfim, como lendo entrevistas de pessoas que nós fizemos e tal, para outros fins, etc., mas tem aí a dimensão política também, que é fácil de você retirar disso. Eu diria que a classe média, no sentido abstrato, tem 4 grandes milhês, quatro grandes frações. A classe média tem uma fração que é crítica, o pessoal que lê e é crítico, etc. É minoritário, mas existe. Né? Isso no lado mais à esquerda. Né? No lado entre esquerda e centro, a gente tem o que a gente poderia chamar de classe média de Oslo. Né? O eleitor da Marina, digamos assim, né? Entende? É o cara que tem capital cultural, etc. Mas, enfim, a pesca da baleia, né? A pesca da baleia tem muito mais importância do que a miséria que está rolando aqui perto dele e tal, né? Entende? Ele pensa como um norueguês, né? Ele tem uma agenda norueguesa e tal, né? Na centro-direita, nós que é o grande... É o racha das últimas semanas, né? A gente tem o quê? Tem uma classe média extrema direita que ninguém vai convencer, né? É o pessoal do ódio, etc. Esse pessoal é inconvencível. Por quê? Porque ele é inconvencível, né? Porque o que ele está falando agora contra a corrupção, contra o PT, não sei o que vai parar, no fundo o que é? É uma racionalização, no sentido psicanalítico, né? De um ódio de classe que ele sente. Ou seja, então é tudo que ele queria arrumar para a vida. Entende? Então não é, né, a pessoa que tem raiva do contato e o medo da competição dos pobres, agora não precisa mais ter vergonha disso. Né? Ele pode vestir a camisa do Brasil, botar a bandeira e ir com todo orgulho, como se fosse campeão da moralidade, a higiene moral do país. Imagine, né? Então você consegue transformar o pior racismo, né, em algo que é vendável, que você pode ter orgulho, etc, etc. Ou seja, então essa classe, essa fração está comprada pelos ricos. Né? Ele conseguiu, desde a ciência até a coisa da mídia, né? Também comprada para esse interesse, que repete e manipula isso. Agora, tem uma novidade agora, que é extremamente importante, é que mesmo na centro-direita, digamos, é um classe média conservador politicamente, mas que tem uma noção do que é a democracia, né? Entende? Ou seja, um respeito à legalidade, respeito à Constituição, né? O mais interessante dessas últimas semanas é que foi aberta uma cunha, mesmo nesse setor que é majoritário da classe média, né? Entre legalistas, por um lado, e extrema-direita fascista de outro. Né? Entende? Quer dizer, há os erros do Lava Jato, né? Os erros no sentido de que, por exemplo, que é impossível agora para qualquer pessoa achar que a Lava Jato é efetivamente algo que não tem partido, que é impessoal, etc, etc. Né? A parcialização e a partidarização e o objetivo efetivo dela ficou claro agora para todos. Né? E tem uma parte expressiva dessa classe média, mesmo conservadora em outros aspectos, que acha isso inaceitável.